Possível uma revolução na forma da lei? O sentimento do povo brasileiro atualmente tem sido uma mistura de desesperança com impotência diante da situação do cotidiano. O que é visto todos os dias se resume a um povo pagando altíssimos impostos, recebendo péssimos serviços públicos, enquanto as pessoas no poder recebem cada vez mais benefícios e privilégios. Caminhando ao lado dessa situação, verificamos a impunidade crescer e a criminalidade agir solta. O que fazer? Seguem algumas ideias com ações a serem implantadas paulatinamente, uma em seguida da outra, para reverter esse quadro. Primeiramente, revogar o artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, garantindo que o Supremo Tribunal Federal não julgue causas iniciadas em primeira instância, deixando que mantenha o controle concentrado da Constituição e não o controle difuso, impedindo a intromissão da Suprema Corte nos outros poderes, como vem acontecendo. Revogar o artigo 102, inciso 1, letras B e C da Constituição, alterando a competência do Superior Tribunal de Justiça, para que contemple o julgamento, em caso de infrações penais comuns, do Presidente da República, do Vice-Presidente, dos Ministros de Estado, dos membros do Congresso Nacional, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, retirando a competência criminal da Corte Constitucional. Os comandantes das Forças Armadas devem ser julgados originariamente pelo Superior Tribunal Militar, e os demais membros de tribunais superiores e os membros do Tribunal de Contas da União devem ser julgados originariamente por Tribunal Regional Federal. Os membros do Ministério Público da União e os chefes de missão diplomática devem ser julgados em primeira instância, pois não são membros de poderes da República. Essa medida garantirá mais celeridade à tramitação de processos em cortes superiores, que serão desafogadas ao mesmo tempo que diminuirá a interferência política nos julgamentos. Revogar o artigo 60, parágrafo 4º e seus incisos, acabando com as cláusulas pétreas da Constituição. O que foi realidade para a sociedade num determinado momento da história pode não ser realidade no futuro. O que foi decidido há mais de 30 anos não pode impedir a sociedade atual de tomar os rumos que deseja, pois algumas coisas até então impossíveis de serem alteradas terão que ser. Alterar o parágrafo único do artigo 101 para constar mandato de 8 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, colocando o Poder Judiciário em igualdade com o Executivo e o Legislativo na questão de permanência no poder. Alterar o artigo 101 para constar que a escolha dos ministros da Suprema Corte será feita em 3 pelo Presidente da República, 3 pelo Presidente do Senado, 3 pelo Presidente da Câmara dos Deputados, 1 pelo Procurador-Geral da República e 1 pelo Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na forma da lei, garantindo que não fique a influência sobre os magistrados concentrando na mesma autoridade. Passamos a alterar os direitos e garantias fundamentais agora. A sociedade tem se deparado com uma imensa impunidade. Todos invocam algum direito quando fazem algo errado e ainda tentam apontar o dedo para alguém que faz igual, dizendo que todos fazem assim. As pessoas se esqueceram que mesmo que todos façam errado, o que é errado continua sendo errado, e mesmo que ninguém faça o que é certo, o certo continua sendo certo. Para isso, precisamos ter punições fortes para quem cometer crimes. Vamos revogar as alíneas A, B, C e D do inciso 47 do artigo 5º da Constituição, garantindo a possibilidade de penas duras. Acrescentar no inciso 56 do artigo 5º que não serão aceitas nos processos as provas obtidas por meios ilícitos se forem alcançadas de boa-fé,
garantindo que erros de boa-fé no momento da prisão de infratores não levem à absolvição no futuro. Alterar o inciso 57 do artigo 5º para que as pessoas sejam consideradas culpadas após a condenação em segunda instância ou em instância única para as autoridades que têm foro por prerrogativa de função junto ao Superior Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Acrescentar no inciso 22 do artigo 5º a ressalva de que o direito de propriedade não será garantido quando comprometer a segurança e o meio ambiente, permitindo que favelas em morros pelo país sejam retiradas após garantir uma moradia digna em outra localidade para os moradores, exterminando a criminalidade que se esconde nesses locais. Revogar o inciso 6 do artigo 7º, preparando para adequar os salários de funcionários de atividades simples que possuem supersalários, como ascensoristas, garçons, copeiros, auxiliares administrativos, dentre outros, que ganham mais de R$ 10.000 em órgãos e entidades públicas, proventos oriundos de ações judiciais ou interpretações benéficas da lei, fazendo dessa forma justiça a tantos outros que possuem profissões complexas ou de risco e que ganham menos que isso, atualizando esses salários conforme o que se vê no mercado de trabalho. Outras alterações constitucionais. Alterar o artigo 228 para que a maioridade penal ocorra aos 16 anos e nos crimes hediondos aos 14 anos, garantindo o fim da impunidade a muitos adolescentes. Acrescentar no inciso 2 do artigo 41 que os servidores públicos de carreira que não sejam típicas de Estado poderão perder o cargo por processo administrativo